O coletivo Barra Vento e Instituto Incluso apresentam a Fligê 2024, com o tema Memórias e Trilhas das Letras Diamantinas. Mesas de conversa, lançamentos, oficinas, música, literatura viva, Fligecine, Fligezinha e muito mais. A 7ª edição da Feira Literária de Mucugê é uma realização do coletivo Barra Vento e do Instituto Incluso, em parceria com a livraria LDM, Estúdio Palma e Prefeitura Municipal de Mucugê. A Fligê conta com o apoio do Governo Federal, do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo Sufotur, com parceria da Secretaria de Cultura do Estado, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. E é dessa forma que a gente começa o nosso FligeCast com uma convidada super especial, que é a Luciana Ávila. Bem-vinda, e eu já quero começar perguntando qual é a sensação de estar participando da Fligê. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e dizer que eu estou muito feliz. É a minha primeira Fligê nessa 7ª edição. E quando a gente caminha pelas ruas, a gente respira a literatura no ar. A gente vê literatura, a gente vê histórias no rosto das pessoas, no sorriso, na energia que paira. Então, assim, é impactante, né? Fazer parte desse movimento literário, enquanto escritora, enquanto contadora de histórias, trazendo essa perspectiva de fazer circular a literatura. Então, a gente sente que está aqui cumprindo o nosso propósito. É uma alegria muito grande. E assim, ainda neste espírito, neste sentimento, como é que você enxerga a importância de uma feira cultural como essa, né? De uma feira literária que une a cultura, a literatura e as várias possibilidades de acesso dos leitores com os autores? Então, como é que você enxerga esse movimento das feiras literárias, especialmente da Fligê? Então, a feira literária, ela é uma oportunidade de dar acesso ao livro, à leitura, à literatura, de fazer com que a gente possa conectar leitores, autores, escritores, a gente trazer a arte para o movimento da cidade, para uma circulação. A potência de uma feira literária é muito grande. E a gente enxerga isso quando a gente circula pelas ruas, quando a gente vê as pessoas com os livros. Então, é uma forma de capilarizar, da gente pegar a literatura, os livros, o movimento de incentivo à leitura e levar para diversos lugares, inclusive aqui. E não é à toa que a gente está nessa 7ª edição, né? E que deve continuar também acontecendo de ano a ano, porque é assim, dando passos com o tempo que a gente vai trazendo essa possibilidade de circular a literatura, de disseminar a literatura, de promover o acesso aos livros, à leitura. Essa conversa entre leitores e escritores é muito importante. E vindo para a sua obra, você que trabalha com a literatura infantil, aí eu lhe pergunto, como é que surge esse desejo, essa vontade de escrever para a infância, para as infâncias, né? Como é que surge esse desejo e como é que acontece isso para você? Hoje de manhã eu estava na mesa literária, né? Gerações de infâncias, a produção do desejo de ler. Estávamos conversando sobre essa perspectiva de como surge para cada autora essa necessidade de escrever. E eu só me dei conta disso após começar a escrever, já tendo me tornado escritora, mas eu escrevia desde a infância. Eu escrevia porque eu sempre fui uma criança muito tímida e escrever me ajudava a ressignificar os meus sentimentos e a expressar a minha voz. Então, como eu não falava muito, escrever um diário, escrever sobre como eu estava me sentindo, era a forma de eu me expressar, era a forma de eu ressignificar e dar sentido ao que eu sentia. Então, e eu fui compreendendo isso quando eu comecei a escrever realmente, a publicar livro. Meu primeiro livro, O Voo da Chica, foi publicado em 2017.
e ele surgiu, na verdade, como um desafio que eu impus a mim mesma. Então, eu fazia uma pós-graduação em ludicidade e na pós-graduação a professora disse, olha, a avaliação dessa disciplina vai ser vocês trazerem para vocês mesmos um desafio. E como eu já tinha esse desejo, porque eu já era contadora de histórias, eu contava histórias de escritoras, escritores ou contos tradicionais. E eu disse, bom, então para mim o desafio vai ser eu escrever essa minha própria história, para depois eu poder contá-la também, não só contar histórias de outras pessoas, mas trazer também o que está aqui dentro de mim. E assim eu fiz, escrevi a história O Voo da Chica, e só depois de algum tempo foi que eu consegui publicar como autora independente. Então eu faço minha autopublicação. O Voo da Chica é uma história autobiográfica, traz um pouco da minha história, em que eu conto ela através de uma metáfora, porque é a história de uma passarinha. Então, quando a gente escreve, a gente conta essas histórias que nos atravessam, conta as nossas histórias, a gente conta as histórias que a gente vê, e tudo que faz parte do nosso universo, que inspira, e a gente vai contando. Em 2020 eu lancei o Semente de Enchente, que é um e-book, é um livro digital, que fala um pouco sobre a primeira menstruação. Então eu tive uma história menstrual que teve algumas perspectivas, que mexeu muito comigo, e eu queria dialogar sobre isso com as meninas e com as mulheres. Então eu trouxe isso para um livro, que é uma poesia, né, que fala sobre a menstruação. Já em 2022... um pouco após a pandemia, eu publiquei o Domingos da Luz, que é o livro que eu vou contar aqui, né, essa história, na Flegezinha, e ele é uma história que meu pai me contou, uma história que ele conta sobre a infância dele no interior de Sergipe, meus pais são sergipanos, e ele fala sobre a chegada da luz elétrica lá na cidadezinha que ele vivia, e como o pai dele, o meu avô, ajudou a trazer essa luz. Então, Domingos da Luz, o Domingos é meu avô. Aí eu conto essa história, eu junto com um pouco da minha imaginação e conto essa história em homenagem ao meu pai e aos meus ancestrais. Então, o desejo de ler, para mim, na minha perspectiva, vem muito do que a gente sente, vem de dentro, né? Vem dessa perspectiva de dar sentido à vida e de dar sentido aos nossos livros, às nossas palavras. Você traz que antes de escrever, você contava a história de outros autores. E aí, neste sentido, eu lhe pergunto, quem foram os autores que lhe inspiraram, que fez você, inclusive, despertar essa autora em você? Quem são suas inspirações literárias? Bom, eu costumo contar um pouquinho dessa perspectiva de me tornar leitora, né? Porque antes da gente escrever, a gente é leitora. Antes da gente ler livros, a gente lê o mundo. E eu, na minha infância, eu era muito imaginativa, muito fantasiosa, muito criativa. Vivia muito nesse mundo de dentro por ser tímida. Então, esse simbolismo que tinha, né, na minha mente, no meu coração, fazia com que eu trouxesse esse aspecto criativo e fantasioso. E na juventude, a leitura foi se distanciando. Eu perdi um pouco o desejo de ler por conta das obrigações da escola, a escolarização da leitura. E isso me trouxe um pouco para outros movimentos. E aí, quando eu me tornei adulta, eu venho de uma família grande, eu me tornei tia, e eu comecei a ter vontade de contar histórias, porque eu contava histórias primeiro para os meus sobrinhos, depois eu tive filhos e contei histórias para os meus filhos, e depois eu vi um movimento mais artístico circular na cidade e começar a aparecer esses espaços para as infâncias, e começar a perceber que as histórias tinham muita potência para transformar, para criar essa interação. E aí eu comecei a sentir necessidade também de contar histórias não apenas para dentro de casa, mas também para outras crianças. E dentro desse movimento todo, eu tive uma inspiração muito grande, que foi a Clara Haddad, que é uma escritora e contadora de histórias, que é brasileira, mas que vive em Portugal.
e comecei a acompanhar diversos contadores e contadoras de histórias, fiz vários cursos e fui me encaminhando. Então, assim, não existe uma inspiração, mas existe um movimento de inspirações que me trazem para esse mundo. Mas a Clara Haddad foi uma dessas pessoas que deu aquele empurrãozinho, tanto que eu fui até lá, Portugal, para fazer um curso com ela. E quando eu volto desse curso, eu já volto com essa necessidade de publicar o livro que estava ali, ó, caminhando, sendo escrito já. E é interessante que você traz duas informações assim maravilhosas, né? Que são essas inspirações de que você lia e também essas histórias do seu pai, do seu avô, a sua vivência enquanto criança tímida. E como é que isso se entrelaça para formar essa autora que está aqui diante da gente? Bom, a vida da gente, né, vai trazendo e as experiências que vão moldando quem a gente é. Então, eu costumo dizer que eu encontrei a minha voz no mundo através das histórias. Porque se eu era uma pessoa tímida, que tinha medo de falar em público, que nunca imaginava que eu estaria subindo em palcos, contando histórias para um público enorme, que eu estaria falando no microfone, dando entrevistas, né? Então, as histórias me deram essa possibilidade. Então, o entrelaçamento é dessa perspectiva de eu descobrir quem eu sou através das histórias que eu conto, de eu me certificar da pessoa que eu venho me constituindo, porque a gente nunca, né, tá pronto realmente. A gente sempre sente aquele friozinho na barriga na hora que vai contar uma história, que vai lançar o livro, que, enfim. E isso vai nos trazendo uma possibilidade de ter essa voz. Então, acho que esse entrelaçamento é dar sentido à vida, trazer a nossa voz para o mundo, e cada um vai encontrar a sua voz do seu jeito, do jeito que é. E de trazer esse propósito, né? Esse movimento de ter um propósito na vida. E eu encontrei esse propósito na escrita, né? Eu sou muito feliz por isso, assim. Nunca imaginei realmente. E qual é sua expectativa para a Fligezinha, né? É a sua primeira vez na Flige, nessa 7ª edição de uma feira que é reconhecida nacionalmente, né? Pode ser considerada uma das maiores feiras literárias. E qual é a expectativa? Como é que tá esse frio na barriga para você ir contar a história e alcançar esse público infantil, né? Que é um público diverso e é um público assim que a gente encantador, né? Encantador. Então, qual é a sua expectativa? Qual é o frio na barriga que você tá? Porque eu acho que tá. Sem dúvida, né? Já tive um friozinho na barriga agora de manhã com a mesa, e aí a gente sentou, foi um diálogo gostoso com minhas colegas escritoras, e a gente tem sempre essa expectativa, né, desse encontro, porque o encontro, o olho no olho, essa troca de energia com o leitor, com as nossas crianças, com todos, né, é uma expectativa muito grande que a gente gera, que a gente cria. Então, hoje eu já dei minha respirada fundo, já participei dessa mesa, e amanhã, para essa contação de histórias, eu preparei tudo com muito cuidado. A gente pesquisa formas de contar essa história, né? A gente pesquisa uma estética bonita para contar essa história, a gente se prepara, a gente estuda, porque quando a gente fala assim, vai contar histórias, o pessoal acha que chegou ali na frente, contou a história, não é, Abrir um gente. livro e não só isso. é, gente. A história quem escreveu fui eu, mas eu tenho que me preparar para contar essa história, eu tenho que me apropriar, porque quando a gente conta, a palavra ela é diferente da palavra escrita. Então, às vezes, até é interessante, porque eu conto a história e a criança fala assim, mas isso não está escrito aqui. Aí eu digo, mas olha, vê aqui como é que está. Porque a palavra, na hora que a gente está ali na oralidade, ela, né, é modificada, ela tem a interação, ela tem a energia do público, né? Quando está escrita ali dentro do livro, é uma outra energia. Então, a expectativa é sempre das melhores, é sempre impactar, é sempre tocar o coração,
das crianças. Quando eu conto essa história, inclusive até os pais, as famílias chegam até mim e falam assim, lá na casa dos meus pais não tinha luz, lá na casa dos meus avós, eu vivia no sítio, e aí fazem essa lembrança. Então traz uma perspectiva também de esperar que crianças e suas famílias interajam com essa história, né? Troquem ideias, porque a história Domingos da Luz traz essa perspectiva de a inovação tecnológica, que é a eletricidade, que traz uma nova perspectiva para a vida da gente, mas também a gente lembrar, ter a memória de como era antigamente, de como era no tempo dos nossos avós, de como era no tempo antes, né, como é que funcionava. E traz essa perspectiva também do diálogo entre gerações, porque é uma história que o meu pai me contou, né, de pai para filha, e é uma história que conta a 3 gerações, o meu bisavô, o meu avô e o meu pai, dessa perspectiva aí deles interagirem. Então, a gente fica esperando que a gente traga, né, uma boa história e que as pessoas recebam e acolham essa história da melhor maneira para cada um e cada uma. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual é a experiência aqui na Fligê que já te marcou? Assim, porque tudo aqui é muito intenso, né? A cidade vibra essa feira literária, né? A Fligê, ela pulsa em toda a cidade. E eu acredito que você já tenha tido qualquer experiência impactante. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente. Bom, então, uma experiência impactante foi justamente na mesa de hoje cedo. Estávamos eu, a Márcia Mendes, a Carla Chachinet, com a mediação da Paula Brito, e a Márcia, ela estava mostrando o livro dela, né, falando sobre o livro dela, e ela mostra a capa e fala que a personagem, ela se achava linda. E aí uma das meninas que estava ali na frente, ela diz assim, como eu também sou linda. Então, ali a gente vê o papel da literatura. Ali a gente vê o quanto as crianças se reconhecem nas personagens dos livros. E a gente conversando ali também, aí falando sobre os nossos livros, uma outra menina disse assim, eu também escrevi um livro. Aí a gente chamou ela subiu e deu o depoimento dela sobre o livro dela na mesa, e ela falou tão lindo, ela falou tão bem. Então, é um impacto muito grande. A gente vê as nossas crianças tendo a voz, por exemplo, que eu não tive. Porque na minha infância a gente precisava sentar e ficar calada para prestar atenção. E hoje em dia a gente já vê um movimento, uma narrativa diferente. Então, isso realmente é impactante, me impactou. E qual é o recado que você deixa, tanto para a Fligê, quanto para as pessoas que nunca participaram da Fligê, que vão nos acompanhar hoje, amanhã, depois, para a posteridade, né? Porque quando a gente vai para a internet, a gente fica fica eternizado de alguma forma. Então, qual é a mensagem que você deixa para a feira literária, para a Fligê, e a importância destes eventos no país, em nosso estado, e qual é a mensagem que você deixa? Bom, primeiro eu queria dizer que é preciso que a gente continue fazendo esse movimento. A gente não pode parar, né? Não tem andar mais para trás, a gente só anda agora para frente. Então, é continuar fazendo esse movimento, fazendo esse evento, fazendo essa festa, dessa maneira bonita, né? Cuidando das pessoas, olhando para as pessoas. Então, isso é essencial e acredito que a gente vai continuar fazendo, que a Fligê vai continuar acontecendo dessa forma maravilhosa. Para as pessoas que ainda não vieram à Fligê, eu digo, venham, é importante, é preciso, vocês não vão se arrepender. É um evento maravilhoso, bonito, é um evento que tem uma riqueza muito grande, que tem o tesouro dos livros, mas tem outros tesouros também, principalmente porque a gente está num local incrível, bonito, e tem diversas maneiras da gente ler, sendo através dos livros, sendo através de tudo que vem acontecendo. E dizer que nós todos temos o direito de ler, nós todos temos o direito à literatura,
É preciso que a gente promova esse tipo de evento para que as pessoas continuem tendo acesso, as crianças continuem tendo acesso e que um dia a gente realmente alcance esse Brasil como um país leitor, né, que a Bahia está caminhando para isso, então vamos dando os nossos passos e para alcançar esse sonho. Luciana, eu quero te agradecer demais por ter topado vir conversar com a gente no FligeCast, né, que é esse podcast da Feira Literária de Mucugê. A gente fica muito feliz em te receber e agradece pela sua participação. Andresa, eu queria muito agradecer o convite, dizer que foi uma alegria estar aqui, compartilhar do que eu penso, expressar as minhas histórias e agradeço por você ter dado essa voz, né? Então, estar aqui é muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece e a gente quer dizer que essa é a 7ª edição da Feira Literária de Mucugê, que conta com o apoio do Governo Federal, Governo Estadual, por meio da Secretaria de Educação e da Sufotur, Superintendência de Fomento ao Turismo, com parceria da Secult e Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. A gente agradece e até o próximo episódio.